Amém. Graça e paz, queridos. Quero falar sobre provisão de Deus, proteção e restauração. Essas três coisas que eu sei que o Espírito Santo já tem falado conosco, vai falar também um pouquinho mais ainda do que ele tem falado conosco nessa noite. Salmo 23 diz assim, o Salmo de Davi: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo tão conhecido de nós como filhos de Deus, tão conhecido por muitas pessoas que não têm intimidade com Deus, mas o conhecem pela sua declaração tão poderosa, o Salmo de Davi, ele fala claramente para mim e para você sobre uma provisão do Senhor, sobre uma provisão que nós só encontramos em Deus. Agora você percebe que essa provisão que muitos desejam da presença de Deus, que vem do Senhor para a nossa vida, que vem do Senhor para a vida do homem, ela está relacionada ou ela está ligada a um relacionamento com Deus, a uma intimidade com Deus. E Davi era esse homem de intimidade com Deus. Davi, tantos homens da Bíblia e mulheres da Bíblia que tinham intimidade com Deus. Não é à toa ou não é de qualquer forma que ele escreve esse salmo, porque isso fala de temor, da felicidade de quem anda na presença de Deus. Davi servia ao Senhor com um temor no seu coração. E quando ele olha para o Senhor, sendo Davi um homem, ainda um jovem, temente a Deus, que cuidava das ovelhas do seu pai, ele tinha sobre a sua vida o pastor amado da sua alma, que era Deus. A referência para a sua alma era o Senhor. E quando ele vai se relacionar com Deus, como ovelha, que nós aqui somos ovelhas, e temos um pastor da nossa alma, Jesus. Davi, quando se relaciona e quando fala com Deus, ele o chama de o meu pastor. Percebe que esse lugar de provisão, querido, na minha e na sua vida, ele se dá pelo relacionamento com Deus. Toda provisão na sua vida como cristão, na minha vida como cristão, seguindo Jesus, olhando para o reino de Deus, seguindo o Evangelho, se dará com base no relacionamento. Porque Davi está chamando o Senhor, o Todo-Poderoso, de pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que convicção é essa, irmão? Será que eu e você, no tempo que estamos vivendo hoje, podemos dizer essas palavras com muita fé, com muita certeza, de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Porque onde está o suprimento para a minha alma? Aonde está o suprimento para o meu espírito? Não são em coisas materiais. Onde estão os suprimentos que irão abastecer o meu interior? É na presença de Deus. E Davi localiza esse lugar através da sua oração, e ele vai traçar as características dessa provisão por conta do relacionamento. E aí, irmão, todas as vezes que eu penso nisso, que eu olho para essa oração, que eu olho para essa devoção, eu procuro colocar a minha vida aqui, aonde nós estamos nesse lugar de comunhão com Deus. Davi dizia: o Senhor é o meu pastor, e por conta dele ser o meu pastor, nada vai me faltar. E às vezes, irmão, não falta prova também, às vezes não falta luta também, às vezes passamos até pelo vale da sombra e da morte, pelo deserto. Mas quem é o Senhor para mim e para você? E qual é a nossa postura diante dessas crises, dos problemas, dos embates da vida? Tinha um homem que estava dizendo todos os dias: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos os dias estava dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo que estivesse faltando. Que o evangelho de hoje, irmão, não é assim. O evangelho de hoje, o evangelho dos evangélicos de hoje, se faltou, esquece Deus. Ou se Deus não respondeu a oração, esquece Deus. Mas se nós estamos declarando que o Senhor é o nosso pastor, e pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que guarda, aquele que conduz, aquele que provê, mas tudo parte de um relacionamento. E aí eu pergunto nessa noite, uma pergunta vem para mim: como tem sido o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus reflete
a provisão da sua alma. O seu relacionamento com Deus reflete a provisão da sua casa. O seu relacionamento com Deus reflete a provisão do teu espírito. Davi tinha um relacionamento profundo com o Senhor. Em tudo ele colocava o Senhor como seu pastor. Em outras palavras, como seu provedor, com a sua provisão, com o seu cuidador. Olha a sequência do texto, versículo 2. O verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Pois essa era a posição das ovelhas de Davi, e essa era a condição que o pastor da sua alma o levava: verdes pastos e águas tranquilas. Lugar de provisão, de suprimento, lugar de abundância, lugar de muita graça de Deus. Ele dizia: refrigera a minha alma. Você percebe que Deus está falando através de Davi para mim e para você? Que Deus está provendo no físico e está provendo no espírito. Ele diz: Ele me leva, me faz deitar em verdes pastos. Provisão física, provisão lá na sua casa, nos seus celeiros, provisão lá no seu trabalho, provisão na sua vida. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Lugar de refrigério, lugar de abundância, onde nós comemos e bebemos, somos saciados. Mas o pastor da nossa alma nessa noite não fica só nisso. Ele diz assim: Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, não só a nossa vida física é saciada, mas ele diz: a minha alma também é saciada pela presença do Espírito de Deus. Ele guia-me para esse lugar, para as veredas da justiça por amor do seu nome. Porque nós o adoramos e o servimos, nós o reconhecemos e somos levados para esse lugar de refrigério, refrigério espiritual, diante talvez dos embates. Ele continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Que convicção é essa, irmão, no lugar da provisão? Que mesmo diante do vale da sombra e da morte, e é o vale do terror, muitas vezes diante da enfermidade terminal, da crise severa, e ele passou por muitos vales em sua vida, andou diante da sombra da morte muitas vezes. Ele dizia: ainda que eu ande por esse lugar, ainda que em algum momento da minha vida eu transite por ali, eu passe por ali, tu estás comigo. Que convicção é essa, irmão? Da provisão do Senhor, mesmo no tempo de crise ou no tempo de abundância. Davi estava dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu perguntar para você nessa noite, irmão. Essa é uma noite de provisão. O que está faltando para você? Seja na sua casa, seja na sua alma, no seu espírito. O que está faltando para você nessa noite? O Senhor nessa noite está falando para você que Ele é o teu pastor. Aleluias! E nada te faltará. Ele está no controle de todas as coisas. Ele diz assim no verso 5, Davi diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mesmo diante de inimigos à sua volta, Davi muito perseguido por causa do seu amor com Deus, muito perseguido por causa do seu relacionamento com Deus. E é assim, irmão, muitas vezes somos perseguidos mesmo fazendo o correto. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesmo diante da perseguição, Deus dava vitória para ele diante dos seus inimigos. Ele dizia: unges a minha cabeça com óleo, de certo que o meu cálice transborda. O que vem sobre a nossa cabeça quando os inimigos nos perseguem? A unção de Deus. A unção de Deus. E o cálice transborda. O que Davi está dizendo é o seguinte: que Deus permite que aqueles que estão perseguindo ele vejam que Deus é na vida dele, que a unção de Deus está sobre a cabeça dele, sobre a casa dele. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se você perceber o final do verso 6, ele diz: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não somos nós que seguimos a bondade e a misericórdia, mas ela nos persegue. Ele diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Havia sempre um desejo recorrente de voltar à casa de Deus, de ir ao templo para buscar a Deus, de ir ao templo para adorar o Senhor. Havia sempre um desejo de estar na presença de Deus.
Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que desejo é esse? Que desejo é esse de colocar o meu colchão lá no cantinho do templo e estar na casa de Deus? Que ele sabia que o Senhor era o seu pastor. Irmão, olhe para dentro de você nessa noite. Pesquise dentro da sua alma. Do tempo que você serve a Deus, será que você pode dizer nessa noite: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Olhando para Ele, confiando no Senhor, como uma provisão única para a sua vida, como aquele que provê para a sua vida física e vida espiritual, o pastor amado da sua vida, da sua alma. Porque quando falamos de provisão, nós olhamos para esse pastor amado, que nunca vai nos levar a beber uma água suja, irmão, nunca vai nos levar a nos frustrarmos, sempre vai nos guiar às águas tranquilas, e no momento que estivermos sedentos, Ele vai refrigerar a nossa alma, com a presença do amado e doce Espírito Santo. O relacionamento com Deus vai nutrir a nossa vida espiritual. Irmão, tem muita gente caindo, tem muita gente afastando, tem muita gente afastada, tem muita gente seca na alma, porque deixou o relacionamento com o pastor amado. É o relacionamento que vai trazer a provisão que você precisa para o seu espírito. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 91. O mesmo Deus que traz provisão também é um Deus que se revela como proteção. O mesmo Deus que é provisão e direção para as nossas vidas, como pastor amado, Ele também é proteção para mim e para você. Salmo 91, verso 1 em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que ele está dizendo? Não é aquele que passa por aquele lugar, é aquele que habita, aquele que reside no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é uma alusão ao templo sagrado, o lugar onde ficava a Arca da Aliança, depois da tenda, no Santo dos Santos. Aquele que habita no lugar do Santo dos Santos, ou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele usa dois termos aqui fortíssimos: um Altíssimo e o outro Onipotente. Ou seja, eu e você temos um Senhor. Se nós temos um pastor que provê, nessa noite também nós temos um Senhor que protege, nós temos um Senhor que nos dá segurança. E se nós, como Davi, desejamos viver na casa de Deus, desejamos viver no esconderijo do Altíssimo, significa que vai haver provisão e que vai haver proteção para as nossas vidas continuamente. Aleluias. Ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Altíssimo fala da glória, o Altíssimo fala daquele que está nas mais elevadas alturas e ninguém está acima dele. Aquele que habita no lugar onde o Altíssimo está, à sua sombra ele descansa. A sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus glorioso, é aquele que nos guarda, aquele que nos assegura, aquele que nos protege, é o Senhor da nossa vida. Como pastor, sim, Ele é provisão e nos leva para esse lugar de vida, mas como Senhor, Ele nos protege e nos segura debaixo das tuas mãos gloriosas. Verso 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Olha o que o salmista diz, irmão: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Que relacionamento é esse que nos garante proteção, confiança? Que relacionamento é esse que nos leva para um lugar de muita estabilidade no Senhor? Que relacionamento é esse que reflete a segurança da minha casa, da minha alma na presença do Senhor? Direi do Senhor, eu digo isso dele: Ele é o meu Deus. Ele sempre foi o meu Deus e sempre será o meu Deus. O meu refúgio é o lugar onde me refugio. É o lugar onde me refugio diante da perseguição, muitas vezes, diante dos momentos de crise. Ele é a minha proteção, a minha confiança. Ele é o meu refúgio, é nesse lugar que eu estou habitando. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. E quando o salmista fala de fortaleza, lembra daquelas cidades grandes, daquelas cidades com muralhas de 9 metros e aqueles portões magníficos de ferro, com ferrolhos enormes, fortalezas intransponíveis. Ele faz uma alusão a fortalezas. Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Ou seja, estou guardado no Senhor, estou protegido no Senhor, porque há um relacionamento de pai e filho pai.
porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laços colocados como armadilhas para atrair ou para de alguma forma prender os homens. Mas Ele diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O escudo é um pouco pequeno, mas o broquel ele cobre o corpo todo. Ele está dizendo que o próprio Deus, Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele também nos cobre com as suas penas, trazendo a figura de uma grande águia com as suas asas abertas, nos guardando. Estamos seguros debaixo da sua proteção. A sua verdade é escudo e broquel. Por isso o salmista diz: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Que espanto noturno, irmão? Quantos assassinatos na madrugada, quantas perseguições na madrugada, quanta morte, quanta crise, quantas coisas acontecem na noite, e nós sabemos. Mas um homem e uma mulher de Deus está guardado na sua casa, protegidos. É como se Deus estivesse como um guarda na porta da sua casa, irmão. O Salmo 121 fala que o Senhor, Ele guarda a cidade, Ele também guarda a casa quando nós estamos na sua presença, quando nós confiamos na sua provisão e proteção. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. E quando Ele fala da seta, a seta fazia parte do seu contexto. Guerras inumeráveis entre as nações. E qual era a arma mais letal naquela época? Era uma flecha com um betume na ponta e o fogo. Aquelas lanças, aquelas flechas, aquelas setas eram temidas pelos exércitos. Por isso que se um soldado não tivesse o escudo, ele estava totalmente vulnerável. E o texto diz que o próprio Deus se faz como escudo diante de mim e de você, por causa das setas do inimigo. Aleluias! Todos os dias nós temos escudo e broquel das mãos do Senhor para as nossas vidas como provisão. Por isso não tememos espanto noturno e nem seta que voe de dia. Seta que voe de dia tentando nos de alguma maneira afrontar ou nos derrubar. Ele diz: nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Irmão, tem uma peste assolando a humanidade, chamada Covid-19. É uma praga, é uma peste que tem tirado muitas vidas. Agora a Bíblia está dizendo: se a nossa confiança está no Senhor, nós não devemos temer peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole ao meio-dia. Porque existe um relacionamento, irmão, um relacionamento que gera uma proteção. Ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aleluias. Irmão, é uma coisa boba, mas eu quero compartilhar isso. Eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. Eu fui para a fazenda com os amigos uma vez. Nós íamos muito. Fomos tirar mel da abelha e deixamos para ir à noite. Aí ele pegou 2 latas de 18 litros, colocou óleo, colocou folhas para colocar fogo para a fumaça ir na caixa de abelha, para ficar às 11 e tirar o favo de mel. Irmão, naquele dia eu fui com tanto medo das abelhas. Naquela noite, eram umas 11 horas da noite. Nós colocamos o fogo no pé da árvore, nas latas, e aquela fumaça branca subiu, tampou o lugar. Enquanto a fumaça subia, o colega ia com o machado, irmão, no pé da árvore. E as abelhas ficaram doidas. Começou a voar abelha para todo lado, irmão. Batia no rosto, batia no braço. Eu estava com tanto medo de ser ferroado. Mas por incrível que pareça, irmão, a árvore caiu, a caixa de abelha enorme caiu, todo mundo foi ferroado, mas eu não levei uma ferroada. Eu acho que o medo era tão grande. E quando eu leio aqui na palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, eu lembro das abelhas. Nenhuma abelha me ferrou naquele dia. Pense agora você, querido, guardado pelo Altíssimo. Você vai ver muita gente caindo do seu lado direito, esquerdo. Você vai ver muita gente se perdendo. Você vai ver muita gente sendo atingido. Mas por quê? Porque não tem um relacionamento que gera proteção com o Senhor. Porque não teme o Senhor. Não é porque Deus é ruim e não protege a pessoa, não ama a pessoa, mas é o relacionamento que vai prover a proteção, irmão. É a confiança no Senhor, porque o salmista diz: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio.
Eu não me asseguro na arma de fogo, não. Eu não me asseguro nos escudos humanos, não. Eu espero, eu me protejo, eu me guardo nele. Ele é a minha proteção real. Irmão, 10.000 abelhas passarão do seu lado, mas nenhuma te picará. E aí ele segue dizendo: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque a nossa vida é de escolha. E se nós escolhemos servir ao Senhor, nós também tomaremos parte da proteção que vem de Deus. Aleluias. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, daqueles que vão contra Deus. Eles receberão na sua própria carne o efeito das suas obras e dos seus atos. Porque tu, ó Senhor, mais uma vez, tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Praga alguma chegará à tua tenda. Lembra quando Deus falando recorrentemente com o Faraó: liberta o meu povo, liberta o meu povo. Faraó endurecia o coração. Moisés ia diante de Faraó: liberta o meu povo para me adorar no deserto. Para adorar onde? No deserto. Liberta o meu povo para se santificar no deserto. O Faraó endurecia o coração. Aí começou as pragas, irmão. A primeira praga, a segunda praga: liberta o meu povo. O Faraó com o coração endurecido. Na última praga, que foi a morte dos primogênitos, o próprio Faraó cavou a sua sentença com as suas palavras. E Deus dizendo: liberta o meu povo, e o coração endurecido. Quando foi a última praga, Deus disse, chamou o seu povo. Olha o relacionamento, irmão, com Deus, o pacto, a aliança com Deus. Deus chamou o seu povo, aqueles que estavam com ele, aqueles que o serviam, disse: olha, vocês matem um cordeiro, pegue o sangue, passe no umbral da porta da casa de vocês. A morte vai passar e vai executar o intento. Todo primogênito do Egito vai morrer nessa noite. E os filhos de Deus obedientes fizeram o que Deus disse. Passaram o sangue do umbral, irmão, a morte passou no Egito. Do animal ao filho do homem, todos morreram primogênitos na terra do Egito. O clamor se estendeu sobre a terra. Após essa última praga, o povo foi liberto do Egito. O que eu quero dizer com isso? O que o salmista disse aqui, nesse versículo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Se o sangue de Cristo, se o sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da sua casa, se o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, se o sangue do Cordeiro que morreu na cruz está sobre a sua vida, nenhum mal entrará na tua casa. Aleluias. Irmão, isso não é relacionamento? Nós não fomos até a cruz, o sangue não veio sobre as nossas vidas. Isso não é relacionamento? Os cristãos hebreus dizem que nós temos que entrar com ousadia. Hebreus 10:19 diz que nós temos que entrar com ousadia pelo sangue de Jesus, não tem outra forma. Que lugar que o salmista está falando? Ele está falando do Santo dos Santos. Imagina aqui lá fora, irmão, é o átrio. É o átrio. Aqui é o santo lugar e aqui é o Santo dos Santos. Só para você entender, aqui havia uma cortina espessa. Ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. E uma vez por ano, e se ele entrasse em pecado, em erro, ele morria lá dentro, diante da Shekinah de Deus. Mas quando Jesus vai à cruz, irmão, ele morre, ele entrega o seu espírito ao Pai às 3 da tarde. A Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo, sem ação de mãos humanas. E o que eles viram depois do véu? A Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Aleluias. O que está sendo dito? Que agora não há mais obstáculo, não há mais impedimento, não há mais nada entre eu e Deus, entre você e Deus. Jesus abriu o novo e vivo caminho que nós possamos entrar. Mas ele abriu o caminho pelo sangue. Foi o sangue na cruz que rompeu o véu de alto a baixo. Aleluias. E agora como que eu entro? Como que eu recebo proteção? Como que eu recebo provisão? Eu recebo porque existe um relacionamento de confiança no Senhor. Por isso ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pode até passar na porta, irmão, mas não entra. Passou na porta dos hebreus, mas não entrou. Porque lá existe uma marca de proteção. Não é a cerca elétrica não, irmão. Não é a câmera não. Não é o guarda, não é o vigia. Se lá não tem o sangue, nada disso adianta. E aí ele diz mais: além do sangue, existe uma provisão extra. O verso 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Existe uma ordem de Deus, irmão, para os anjos.
para que eles me guardem, guardem você. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Proteção de Deus através dos anjos, que muitas vezes nos livram de circunstâncias, que muitas vezes proporcionam livramentos para mim e para você. Os anjos de Deus, a proteção que vem do Senhor. Aí ele diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Você lembra onde foi citado isso aqui, irmão? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, o diabo citou isso aqui para Jesus. O diabo citou a Bíblia para Jesus, citou o Salmo 91 para Jesus. Diz: não, pode pular daí, porque está escrito que Ele dará ordem aos teus anjos para te guardar, para que você não tropece com teu pé em pedra. O diabo sabe que Deus guarda a minha vida e a sua vida. Ele tentou Jesus para mexer no lugar onde não podia mexer, irmão, porque eu e você não damos ordem para anjos. Os anjos são ordenados por Deus para nos guardar. Amém? E Ele está guardando a minha vida e a sua vida, a minha casa e a sua casa. Ele diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Aí ele diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. A áspide é uma cobra pequena. Aí ele fala da serpente, a serpente é uma cobra grande. E ele diz: pisarás o leão e a áspide. Quem pode pisar um leão? Quem pode pisar um leão? Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver homens de relacionamento. Você vai ver um homem chamado Sansão, que rasgava um leão no meio. E não era um leão velho não, irmão, era um leão novo, faminto. Sansão rasgava ele no meio. Você vai ver um jovenzinho que eu já citei no Salmo 23, cuidando das ovelhas do seu pai. Por isso Deus chama ele de homem segundo o meu coração, porque ele dava vida pelas ovelhas. Quando o leão vinha contra as ovelhas do seu pai, ele dava contra ele, irmão. Ele matava o leão e até o urso, se precisasse. O que o Salmo está dizendo aqui? Pisarás o leão e a áspide, e a cobra, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Ninguém aqui vai enfrentar leão, irmão, mas ele está falando de condição extrema, que um homem pode enfrentar, mas que acima de tudo tem a proteção de Deus sobre a sua vida. Aí ele diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aleluias. Você conhece o nome do teu Pai nessa noite? Conhece o nome do teu Deus nessa noite? Ele está dizendo: aleluias, porque tão encarecidamente me amou. Porque me amou, me reconheceu, também o livrá-lo-ei e colocarei ele num alto retiro, porque conheceu o meu nome. E olha como que ele termina, irmão, a proteção. Ele diz: ele me invocará. Estamos invocando o Senhor nessa noite, e eu lhe responderei. Ele está te respondendo nessa noite. Estarei com ele na angústia. Se você estiver em angústia, ele está com você. E tem mais, ele vai livrar você. Ele vai livrar e você vai glorificá-lo. Aleluias. Ele termina: dali-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Só Deus nos salva, irmão. Só Deus nos guarda, só Deus nos protege, só Deus nos dá vitória e livramentos. Às vezes nem sabemos. O Senhor nos guardou e nos livrou. Vai um pouquinho para frente, Salmo 103, verso 1. O mesmo Deus que é pastor e a provisão para as nossas vidas, que também é Senhor e proteção, segurança para as nossas vidas, também é Salvador para restaurar e curar nessa noite. E tudo parte do relacionamento. Salmo 103, verso 1. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Davi de novo, irmão, está dizendo: bendiz, ó minha alma. Ele está falando para ele. Ele passou por um tempo de dor. Preste atenção, ele passou por um tempo de crise. Ele passou por um tempo de enfermidade. Davi pagou um preço muito alto por aquilo que ele viveu atrás, no passado. Agora ele está louvando a Deus. Ele está engrandecendo a Deus por sua grande graça. Ele está dizendo: bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O lugar e o endereço da minha adoração é bem claro, é o Deus Santo.
e é o santo nome de Deus. Bendiga a minha alma e tudo que há em mim, todo o meu ser, bendiga o santo nome de Deus. Tudo que há em mim, exalte, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmão, você sabe que no passado, no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica, os judeus não falavam o nome de Deus. O nome de Deus, quando Deus se revela para Moisés no monte, no pé do monte, na sarça, Moisés disse assim: quando eu for a Faraó, como eu vou dizer o nome do Senhor? Me fala o teu nome para me dizer a ele. E Deus disse assim: diz para Faraó que eu sou o que sou. Diz para Faraó, em outras palavras, que eu sou Deus, não existe outro. Declare para ele que eu sou o que sou. Agora olha o que o salmista está dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. O santo nome do Senhor, a minha alma está bendizendo, proclamando, anunciando, se rendendo diante do santo nome do Senhor, do nome impronunciável, intocável, do único Deus verdadeiro e glorioso. A minha alma está se rendendo diante desse nome. Preste atenção onde esse nome vai parar, irmão. Quando vamos para o Novo Testamento, foi lhe dado o nome que é sobre todo nome, do qual todo joelho que está na terra, debaixo da terra e acima da terra, se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi lhe dado o nome Jesus. O Filho de Deus se manifesta e Ele recebe o nome de Jesus, Yoshua, o mesmo nome de Josué do Antigo Testamento. Só que havia vários Jesus, irmão, em Israel naquela época. Havia vários homens chamados Jesus, mas o Jesus que veio do céu, o seu nome era especial. Diante do seu nome os demônios saem, diante do seu nome a enfermidade sai, diante do seu nome o morto revive, diante do seu nome a glória de Deus se faz sobre a terra. Aleluias. O salmista está dizendo: a minha alma bendiz o Senhor, bendiz o seu santo nome. Aquele homem que foi colocado no templo, na porta do templo, Formosa, coxo de nascença. Quando Pedro e João vão entrar na oração, na hora nona, eles encontram o homem lá pedindo esmola. Quando eles vão entrar no templo, o homem olha para eles esperando receber uma esmola, irmão, esperando receber uma moedinha. E quando Pedro e João olham para eles, fitando os olhos dele, diz: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho recurso para te dar. Eu tenho algo mais valioso que existe. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluias. Que nome é esse, irmão, que está sendo adorado nessa noite? Que nome é esse que tem poder para restaurar a sua vida? Que nome é esse que tem poder para curar a tua vida? Que nome é esse que tem poder para prover sobre a sua vida? Aleluias. Ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios o Senhor já nos proporcionou? Quantos benefícios? Pare e pense um pouquinho, irmão. Quero que você volte um pouquinho atrás da sua mente. Pare e pense. Quantas coisas Deus já fez por você? Quantas coisas Deus já fez por você e para você? Quantas coisas lá atrás Deus já fez? Quantas portas Deus já abriu? Quantos milagres Ele já proporcionou? Davi está reconhecendo. Alma, reconheça ao Senhor. Não te esqueças dos seus benefícios. Não seja ingrata diante do Senhor. Olha o que Ele já fez por você. Olha o lugar que você está. Olha o que Ele proveu na sua vida. Olha quantas bênçãos. Olha o que Ele fez. Davi está falando de algo que aconteceu com ele, irmão. Não é fictício, não. Coloque a sua vida aqui. O Davi está falando com ele mesmo. Alma, bendiz ao Senhor. Porque às vezes você tem que falar com você, irmão. Olha lá: bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, dos benefícios de Deus. E às vezes nós esquecemos. Quando fomos tocados, abençoados, prosperados, quando Deus operou em nosso respeito, aí Ele diz: é Ele que perdoa todos os teus pecados, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Olha aqui, irmão, esse homem que está falando aqui foi um homem que fez muita coisa errada. Esse homem foi um homem que entristeceu muito o coração de Deus, mas ele diz para a alma dele: alma, não te esqueças dos benefícios de Deus, e é Ele que perdoa os seus pecados. Quem pode perdoar pecado senão Deus, irmão? É Ele que perdoa os teus pecados e
que sara todas as tuas enfermidades. E Davi estava enfermo, porque se ele está falando sobre isso, porque em algum momento da sua vida ele estava enfermo. Olha o verso 4: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. O que ele está dizendo aqui? Quem redime, quem salva a tua vida da perdição. Que perdição? Ele está falando de cova, ele está falando de sepultura, ele está falando de morte, ele está falando, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que sara as tuas enfermidades e que redime a tua vida da cova, não deixa você morrer. É Ele que opera a teu respeito. Aleluias. Ele estava dando um testemunho, Ele me curou, Ele me tocou, Ele transformou a minha vida, Ele perdoou os meus pecados. Não há mais acusação no reino do Espírito. E olha que Ele tocou a minha vida, não estou mais enfermo. Eu estava indo para a sepultura, indo para a morte, mas Ele redimiu a minha vida. Ele redimiu a minha vida, Ele perdoou o meu pecado, Ele me livrou da cova, da morte, da perdição, porque Ele é benigno e a sua misericórdia dura para sempre. É Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Irmão, boca de bens é declaração de saúde, de vitória, de prosperidade. Boca de bens é aquilo que o seu coração está cheio. Deus me curou, Deus me restaurou, Deus mudou a minha sorte, Deus operou a meu respeito. A minha boca está cheia de bens, de declarações de vida, porque o Senhor é fiel. Aleluias. Querido, nessa noite, que a provisão de Deus, como pastor amado, esteja sobre a sua vida, porque existe um relacionamento com Ele. Querido, que nessa noite a proteção de Deus, do Senhor, como segurança efetiva, esteja sobre você e a sua casa, porque existe um relacionamento com Ele. Que nessa noite o Senhor e Salvador, restaurador, seja sobre você, porque Ele que te cura, Ele que te perdoa nessa noite, que opera um milagre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Fale com o Senhor nessa noite. Fale com o Senhor nessa noite com alegria no seu coração. Se for provisão, querido, se for necessidade, o Senhor está aqui nessa noite. Está lançando uma palavra sobre a sua vida nessa noite de provisão. Em nome do Senhor Jesus. Se for necessidade física, o Senhor está provendo sobre a tua casa. Se for necessidade espiritual, Ele está provendo o teu espírito e alma. Se for necessidade de segurança e proteção, o Senhor está aqui nessa noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se for necessidade de restauração e de cura, Ele está aqui nessa noite para perdoar o pecado e para curar a tua vida. Receba em nome de Jesus, fale com Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, te adoramos, te bendizemos. A minha alma bendiz ao Senhor nessa noite, e assim a tua igreja bendiz ao Senhor. Cada um dos teus filhos e filhas bendiz ao Senhor. O nosso coração é grato pelo teu amor, Pai. O nosso coração é grato pelo teu cuidado, Senhor. Aleluias. Existe em nós gratidão pelos benefícios. Aleluias, em nós e por nós, Pai. Oh, Senhor, nós te louvamos por esse relacionamento que nos supre, que provê, que protege, que restaura, que fortalece, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção reine sobre as nossas casas, nossas famílias, os nossos filhos e filhas, sobre toda esta igreja, Pai. Em nome de Jesus, que haja um despertamento no coração de cada um dos teus filhos e filhas, para um relacionamento abundante na tua presença, Pai. Um relacionamento fiel na tua presença, Senhor, pois tu és o pastor, Senhor e Salvador da nossa alma. Nós te adoramos nessa noite, entregamos nossa vida, nossa família, esta igreja em tuas mãos, entregamos este bairro, esta cidade e esta nação em tuas mãos, Pai. Guarda a vida desta nação, Senhor, que esta nação seja próspera, seja uma nação poderosa no Senhor, Pai. E que todos aqueles que têm se levantado contra a tua obra sejam envergonhados e vencidos pelo sangue do Cordeiro. Que prevaleça a tua graça, o teu favor e misericórdia sobre esta pátria, Senhor, sobre as famílias, sobre o povo de Deus, sobre a nossa casa, Pai, e a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas,
Deus te abençoe, em nome de Jesus.